Olá, terceiro ano, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver alguns exercícios aqui desta lista sobre nomenclatura. Iniciando aqui, então, com o item D e H da questão número 1. A questão 1, ela dá a nomenclatura, o nome da molécula e pede para escrever a fórmula estrutural. Lembrando que essa é aquela que mostra a estrutura, né? Só que ela pode ser simplificada. O que significa isso? Que não precisa mostrar a ligação com o hidrogênio. O hidrogênio pode estar juntinho ali do carbono, né? Então, vamos começar aqui com o pente 2-inos. 2-ino. O pente é o prefixo, né? Lembrando que pente, prefixo de 5 carbonos. Então, a gente tem que começar desenhando aí os 5 carbonos. Fórmula estrutural não é de linha, né? Então, a gente pode desenhar esses 5 carbonos assim. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a informação? No carbono 2, nós temos o IN. O IN é de ligação tripla, né? Que é o IN fixo aqui. IN tripla. Então, no carbono 2, aqui eu tenho que fazer uma tripla ligação. E o O é de hidrocarboneto, né? Então, eu só tenho que agora completar com as ligações aqui entre os carbonos. E completar com os hidrogênios, né? Então, esse carbono, ele tá fazendo só uma ligação. Ele tem mais 3 hidrogênios. Esse carbono aqui já tá fazendo as 4. Esse aqui também. Esse aqui tá fazendo 2 ligações. Então, ele tem 2 hidrogênios. Ficou meio apertadinho ali. Né? E esse aqui tá fazendo uma ligação simples, tem mais 3 hidrogênios. E assim a gente fez a fórmula estrutural simplificada. Agora vamos para H. H é o ciclo hexeno. Então, é um ciclo, hex é o prefixo de 6 carbonos. Então, a gente tem um ciclo aí de 6 carbonos. Bom, hexen. Então, quer dizer, tem uma ligação dupla. Onde? Tanto faz, tá? Tanto faz onde está essa ligação dupla. O restante é ligação simples. Só que esse carbono aqui, ele vai fazer uma dupla. Então, são 2 ligações, 3. Tem mais um hidrogênio aqui. Esse aqui, todos os outros vão ter uma ligação simples agora e 2 hidrogênios. Esse aqui é um hidrogênio só, né? Porque ele tá fazendo 2 ligações, 3, então é só um hidrogênio. E assim a gente forma, desenha a estrutura do ciclo hexeno. Por que não precisa indicar, nesse caso, onde que está a ligação dupla? Porque se eu tiver essa molécula... aqui eu desenhei ciclos hexenos, né? Agora, se a dupla tiver nesse carbono, nesse aqui ou nesse aqui, é como se eu estivesse girando a molécula. Então, a molécula é a mesma, ela só está fazendo um giro, né? Então, por isso que não precisa indicar a posição. Agora, se eu não tiver a cadeia fechada, eu tiver a cadeia aberta com 6 carbonos, eu preciso indicar, porque a posição da dupla aí vai dar moléculas diferentes. Ou se eu tiver 2 ligações duplas no ciclo, também preciso indicar, porque eu posso ter 2 ligações assim, 2 ligações assim, por exemplo. Né? Então, eu tenho mais de uma possibilidade, então eu preciso diferenciar essas 2 moléculas. A questão 3 pergunta se o composto but-1-eno pode ser chamado apenas de buteno. Então, aqui a gente tem o composto but-1-eno, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4 carbonos, e no carbono 1 nós temos uma dupla ligação, but-1-eno. A gente poderia apenas chamar de buteno? Na verdade, não. Porque essa dupla ligação, ela pode estar aqui no carbono 1, mas ela pode estar também aqui no carbono 2. E esse composto aqui é o but-2-eno, que é diferente desse aqui, tá? Notem, fiquem atentos que este composto aqui é o mesmo desse aqui. Você poderia dizer que esse aqui é o but
but3-eno, mas não é. É o but1-eno, tá? É o mesmo composto desse aqui, só que ele como se tivesse virado, tá? Como se tivesse trocado. Pega esse primeiro aqui e vira. Então, o que acontece é que sempre a numeração que indica a ligação dupla tem que ser o menor possível. Então, nesse caso, é o 1. Se fosse daqui para cá, 1, 2, 3, but3-eno é errado, porque o 1 é menor que o 3. Então, essas duas moléculas aqui, elas são a mesma. Mas mesmo assim, a gente tem que indicar a posição porque existe mais de uma possibilidade. Ok? No item 4, nós temos as moléculas e temos que escrever o nome de acordo com a IUPAC. Né? Então, todas elas são moléculas cíclicas. Começando aqui na A, a gente tem o ciclo de 3 membros, ou seja, o ciclo de 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos é prop. Então, a gente escreve lá ciclo, hífen, prop. Como é só ligação simples, o infixo é an, e como é um hidrocarboneto, né, fica ciclo propano. Já o item D, a gente tem um ciclo também. Só que agora, 1, 2, 3, 4 carbonos. Com 4 carbonos, but, né, aqui. Como a gente tem ligação dupla, a gente usa o en. E é hidrocarboneto, então é O no final. A mesma ideia da letra H do exercício 1 a gente usa aqui. Como só tem uma ligação dupla e a gente tem um ciclo aqui, isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui, do que isso aqui, do que isso aqui. É como só se estivesse girando a molécula no espaço ali. Então, nesse caso, a gente não precisa indicar a posição da ligação dupla aqui no meio, porque a molécula é a mesma, tá? Já é diferente aqui do exercício F. No exercício F, a gente também tem um ciclo, hífen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então é o X. Hífen. Nesse caso, a gente tem duas duplas, então a gente usa o infixo di-en, de 2 e en de dupla ligação. Só que vocês podem perceber que a E e a F, elas são moléculas diferentes, né? Então, a gente tem mais de uma possibilidade, precisa indicar onde que está essa ligação dupla, né? Então, a gente tem aqui carbono 1, 2, 3 e 4. Peraí. 1, 2, 3. Essa aqui é uma possibilidade, certo? Eu poderia dizer que eu também posso colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Mas em qual das versões eu tenho o menor número possível? 1 e 3. Então, é esse que a gente usa. 1,3 de 2 e en de dupla. Esse fica o nome daí do composto. Para finalizar, nós temos aqui o item B e D da questão 7. Então, começando aqui, o primeiro passo é contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, o prefixo é pente. Como não é ciclo, não é fechado, né? A gente não precisa colocar o ciclo, né? Nós temos uma ligação dupla, certo? Então, a gente tem que indicar onde está essa ligação dupla. Por quê? Porque nessa molécula nós temos mais de 4 carbonos. Quando tiver 4 carbonos ou mais, a gente sempre precisa indicar a posição da ligação dupla. Quando tem apenas 3 carbonos ou 2, a gente não precisa indicar porque não tem mais de uma possibilidade. Então, nesse caso, que a gente tem mais de 4 carbonos, a gente precisa mostrar onde é que está essa ligação dupla. Então, a gente pode contar
os carbonos assim, 1, 2, 3, 4, 5, ou assim, 1, 2, 3, 4, 5. Em qual das possibilidades eu tenho o menor número ali para ligação dupla, indicando a ligação? Então, vai ser aqui, ó, né? Com carbono 2. Então, pente, aí usa o hífen 2, usa o hífen de novo, em, da ligação dupla, e O de hidrocarboneto. Pente 2-eno, esse é o nome. Agora, para essa cadeia aqui, vamos fazer a numeração também, igual fizemos na outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente sabe que tem 6 carbonos, então o prefixo é X. A gente tem duas duplas, então a gente vai usar o infixo de "-en", mas precisamos indicar onde estão essas duas duplas. Então, a gente tem aqui o carbono 1 e 3, ou o carbono 3 e 5. O 1 e 3 é menor, então a gente usa eles. Um 3 dieno. E assim a gente finaliza a nomenclatura dessa molécula. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer as dúvidas e entender um pouco melhor o conteúdo. Qualquer dúvida, entra em contato comigo no WhatsApp, de preferência no horário de atendimento, mas se não puder, não tem problema, eu vou estar respondendo assim que possível. E por hoje é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.